bem? Bom, estamos aqui para falar da segunda fase da FUVEST, a prova de Física. Vamos falar de uma maneira geral do segundo dia e do terceiro dia. Dentro da prova de Física da FUVEST, segunda fase, tanto o segundo dia quanto o terceiro dia, que é a prova específica, é primordial, é fundamental que você estude mecânica, né? E dentro da mecânica a gente não pode esquecer, primeiro, a relação dos movimentos, tanto movimento uniforme quanto movimento uniformemente variado. Você tem que ficar bastante atento a interpretações gráficas e a gente tem que cruzar isso daí com dinâmica, né? Que seria a relação de causa dos movimentos, ou seja, o estudo das aplicações das leis de Newton. Bom, isso aí é o ponto principal, o ponto de partida para a prova da segunda fase da FUVEST. Bom, dentro disso daí, dentro desse conjunto de temas, você tem que ficar atento a algo que é corrente, ou tem sido corrente nas provas da segunda fase, que está associado ao movimento circular, tanto a cinemática rotacional quanto a dinâmica rotacional. Ou seja, você estudar todas as relações com as equações que estudamos em cinemática, quanto as relações e as forças que agem nos corpos que descrevem esses movimentos. Outro grande tema dentro da mecânica são as conservações, ou seja, tanto a conservação da energia mecânica, e aí você tem que fazer um estudo para cada caso, para cada tipo de problema, quanto a conservação da quantidade de movimento. Vamos lembrar que esse tema já foi cobrado na primeira fase, mas não se descarta, né? Inclusive é muito comum que seja cobrado novamente na segunda parte da prova da FUVEST. Então em mecânica é isso, pessoal. Gente, outro grande tema dentro da física está associado às relações de troca de calor. As transferências de calor na segunda fase, elas são repetidamente cobradas, então você tem que ficar atento à troca de calor, você tem que ficar atento à potência térmica e principalmente às relações de conversão entre escalas termométricas. Então a gente pode considerar que isso daí é um grande pedido aí para a segunda fase da FUVEST em física, dentro dessa grande área que a gente chama de termodinâmica. Falo eletricidade e magnetismo, mas a gente sabe que pode ser ou eletricidade, ou magnetismo, ou eletromagnetismo. O que você precisa revisar e pensar para a segunda fase? Primeiro, a análise de circuito elétrico, tá? Segundo grande tópico, relação consumo, potência e energia, tá? E associar isso ao custo da energia elétrica. E o grande e último tema dentro dessa área seria as interações elétricas, as interações magnéticas e as interações eletromagnéticas. É importante que você faça uma boa revisão sobre esse tema, porque tradicionalmente uma das questões para a segunda fase englobam essa grande área. Também a gente não pode esquecer o seguinte, fenômenos ondulatórios, né? A gente tem que entender basicamente a equação fundamental de onda para que a gente possa associar a isso os fenômenos ópticos, ou seja, as relações que são cobradas tanto para reflexão quanto para refração. Dentro de ótica você não pode esquecer o seguinte, reflexão, seus instrumentos, no caso os espelhos, e refração e os seus instrumentos, né, que são as lentes, os prismas que a gente estuda durante o ensino médio. Então, pessoal, creio que uma revisão pautada nesses temas faça com que você tenha um bom desempenho agora na segunda fase. Então, boa prova para vocês.